Quero continuar falando com os irmãos sobre obediência e hoje quero falar o contrário de obediência, a desobediência. Tema de hoje, desobediência. E por que quero falar sobre isso? Semana passada, se você não ouviu, está no nosso site já o áudio. Nós estudamos aqui sobre o que é obedecer a Deus. Por que a gente deve obedecer? Quais são as bênçãos que a palavra de Deus nos garante se nós obedecermos a Deus? Nós vimos alguns textos e creio aprendemos algumas coisas importantes para as nossas vidas. E confesso que ia falar sobre um outro tema hoje, reservei este tema para o último domingo, até porque tudo que nós estudamos este mês, nós vamos chegar no domingo que vem e vamos fechar este ciclo de mensagens desse mês de agosto. Se Deus nos permitir, domingo que vem a gente vai estudar sobre uma doença que aflige muita gente neste século, a tal da depressão. Por que as pessoas vivem tão depressivas hoje? A gente vai estudar sobre isso semana que vem. Hoje ainda quero falar sobre desobediência. Nós vivemos num tempo em que as pessoas são muito desobedientes. Desobedece tudo, é filho que desobedece pai, é empregado que desobedece para patrão, motorista que desobedece leis de trânsito, empresários que desobedecem as leis do país. Enfim, a gente vive num momento difícil e pessoas que estão na igreja que desobedecem as leis e os mandamentos do Senhor. A gente sabe que quando, para vocês que são adolescentes e jovens, guarde isso no seu coração nessa noite. Desliga um pouco aí o seu celular e entenda o que eu quero te dizer hoje. A gente sabe que todas as vezes que nós cometemos uma infração, desobedecendo, a gente vai sofrer uma sanção. Existem sanções para tudo nesta terra. Leis de trânsito, por exemplo, se nós desobedecermos as leis de trânsito, nós vamos sofrer sanções. As leis de trânsito existem para nos proteger. Uma equipe, por exemplo, de engenheiros que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, da CET, eles se reúnem, vão numa cidade, vão num bairro, vão numa avenida, numa rua, eles fazem pesquisas na região, se tem escola, o fluxo de carros que passam naquela rua, eles calculam tudo isso e determinam, por exemplo, velocidade X naquele lugar. As estradas do estado de São Paulo, todas elas têm, na maioria delas, a velocidade permitida máxima é 120 por hora. E por que eles calcularam 120? Eles calcularam para a questão da estrada, a estrada que não é esburacada, a estrada que tem 2, 3 pistas. Por exemplo, a Bandeirantes tem 4, agora fizeram a 5ª pista da Bandeirantes, pelo menos até Jundiaí. Eles fizeram isso, determinaram uma velocidade, porque sabe que nessa velocidade há possibilidade de brecar e tal. E mesmo assim ainda acontecem acidentes. Porque tem gente que desobedece às leis de trânsito. E qual é a sanção que ele sofre? A sanção que ele vai sofrer? Passou acima da velocidade, vem uma multa. Fechou alguém, bateu, aconteceu, atropelou, matou. Olha, ele vai ter que pagar por isso. Desobedeceu. É proibido dirigir pessoas que já ingeriram bebida alcoólica. Tem cara que enche a lata e pega o carro e vai dirigir. Atropela, mata e depois fica respondendo, fica com o nome sujo na justiça. Tem muitos que ficam até pelo resto da vida. E tudo isso por quê? Porque desobedecem leis. Existem leis de trânsito que foram feitas não para nos castigar. Esse é o problema das pessoas. Elas acham, e principalmente no nosso mundo, que as leis existem para nos castigar. Ao contrário, as leis existem para nos proteger. As leis de trânsito, para quem dirige, existem para proteger. Falei aqui de manhã também sobre as leis da física. E existem algumas leis da física, você que já estudou sabe disso. Por exemplo, uma delas, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, ou o espaço ao mesmo tempo. Não pode. É aquela história de um carro passar, do outro querer passar no mesmo momento, no mesmo instante. Acontece o quê? Uma colisão, não tem jeito. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Existe uma outra lei da física relacionada à altura, velocidade, distância. E esses dias eu estava
assistindo um programa que passa nesses canais pagos, até na hora liguei pro Marcelo, acho que é Ciência do Absurdo, se eu não me engano, que é o nome do programa, acho que é isso, não me lembro direito. E ele passa esses absurdos que as pessoas querem fazer, desafiando a lei da física. Por exemplo, passou um vídeo nesse programa de duas moças que subiram num telhado de uma casa e tinha uma piscina. Aí havia a distância da altura do telhado até lá, havia uma distância da casa até na piscina e também a velocidade que elas precisavam ter para cair dentro da piscina. Beleza, o que aconteceu? Das duas, uma correu, pulou e conseguiu cair dentro da piscina. A outra chegou na hora H, deu uma hesitada, mas pulou, caiu fora da piscina. O que aconteceu? 2 metros e pouco de altura. O peso dela, 60 quilos, 50 e poucos quilos. Caiu, não conseguiu velocidade suficiente, quebrou os 2 pés, os 2 tornozelos e parte da perna. Houve até aquele estralo, pá! Oh, Jesus! Desafiou a lei da física. Ué, desobedeceu uma lei, existe uma lei, você precisa obedecer. Existem também as leis da natureza que a gente conhece. As leis que o próprio Deus fez para a natureza. Por exemplo, esses dias vocês devem ter acompanhado um rapazinho, um menininho, estava brincando lá num zoológico, de repente ele enfiou a mão e o tigre veio e desafiou uma lei da natureza. Eu, quando vou no zoológico, quando ia, na verdade, né, principalmente lá no interior, em Araçatuba, lembro que uma vez, leãozão lá na jaula, sentado no fundo, e eu, como muitos amigos da igreja, a gente foi, chegava lá e ficava perto da grade, aquela grade forte, e ficava ali olhando pro leão, e aí, leão, você é o fortão, tal. Era só o leão dar 2 passos, a gente já dava 3 para trás. Medo, é lógico, você respeita. Eu vou desobedecer, eu vou lá encarar o leão, botar o meu braço e aí, quero ver se você come. Ele vai na hora arrancar. Existem leis que a gente precisa cumprir, obedecer. Falando em leão, é aquela história do cara que era ateu, que subiu na árvore quando viu um leão, né? Ele correu e subiu na árvore, agarrou lá, o leão ficou embaixo esperando ele cair. Aí de repente aparece um anjo e ele fala, olha, não adianta não falar nada, que eu não quero saber nada de Deus, eu sou ateu. Ele falou, não, eu não estou aqui por você, eu estou aqui respondendo a oração do leão, ele está pedindo almoço, eu vim ajudar. Enfim, existem leis. A lei da natureza, o que você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. É simples. Existem leis que servem para nos proteger. Tem determinadas alturas que eu não vou pular, eu sei, eu não vou conseguir, vai machucar minha perna. Enfim, as leis existem para nos proteger. Só que tem gente que desobedece. Fala, não, para mim não, eu consigo. E nesse programa passou um monte de cara que, hoje em dia tem uns caras que eles brincam de pular, né? Parecem uns gatos, pula daqui, pula no chão, pula no muro, pula em cima, pula do outro lado, pula lá, pula cá. Tem uns caras que são bons nisso, mas tem uns que vê isso e quer fazer, desrespeitando as leis, né? Já vi cara arrebentando a boca, cara de skate que vai pular, dá uma de bom, cai, arrebenta o queixo. Desafiou a lei da física, a lei da natureza. Da mesma forma, Deus deixou a Bíblia, os mandamentos, as leis, para proteger a gente. Você acha que Deus falou, não matarás, castigar? Não, Deus deixou isso para nos proteger. Mas infelizmente a gente vive num tempo em que as pessoas não querem saber de obedecer mais. Prega-se hoje a liberdade, eu sou livre para fazer o que eu quiser. E realmente, eu e você somos livres para fazer o que a gente quiser. Só que tudo que nós fizermos, existe uma consequência. Se fizermos coisas boas, existem consequências boas. Se fizermos coisas ruins, existem consequências ruins. Se nós obedecermos às leis, nós seremos abençoados. Se nós desobedecermos, nós vamos pagar por isso. É simples. Deus deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, escrita por homens, como a gente falou aqui semana passada. A Bíblia foi escrita por homens? Sim, graças a Deus. Deus inspirou pessoas para escrever e tem sobre tudo. Deus fala sobre tudo.
aqui sobre casamento, sobre vida sexual, vida financeira, vida conjugal, vida profissional, vida espiritual. Deus fala como a gente deve se tratar. Deus tem tudo, tudo na Bíblia, tudo. E tudo que está escrito aqui existe para nos capacitar e nos proteger. A palavra diz isso. A Bíblia, ela existe para proteger a gente. A Bíblia existe para nos capacitar. A Bíblia existe para nos alertar. A Bíblia existe para nos formar. Enfim, a Bíblia existe para nos proteger. A própria palavra, Tiago capítulo 1, você que gosta de anotar, anote aí, Tiago capítulo 1, versículo 21, 22, o apóstolo escreveu: portanto, irmãos, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Essa palavra que a gente prega, que a gente lê aqui, você lê na sua casa, ela está sendo implantada. E por que ela está sendo implantada? Ela está sendo implantada porque ela é poderosa para nos salvar. Aí, Tiago, no versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque tem gente que ouve a palavra e fala: na Bíblia, isso eu já ouvi, papo furado. Hoje é diferente, hoje é outra coisa. A Bíblia existe para nos proteger. Pedro, o apóstolo, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, ele também escreveu: vocês foram regenerados, foram gerados de novo, não de uma semente perecível. Nós somos regenerados de uma semente imperecível. E esta semente, ela veio por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus, segundo Pedro, ela é viva e permanente. Ou seja, se nós entendermos, se nós obedecermos, nós vamos ser abençoados sempre. A própria Bíblia também, em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra tem essa capacidade. Por isso, no versículo 13, ele diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Deus, ele vê tudo, tudo está descoberto e está exposto diante dos olhos, claro, de Deus. É aquele a quem havemos de prestar contas. Então, Deus está vendo tudo. Por mais que a gente desobedeça, por mais que a gente fala assim: não tem problema, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, tal. Não tem problema, porque depois, eu vou lá, peço perdão a Deus e tal. Aí Deus perdoa mesmo, realmente Deus perdoa. Só que existem consequências e a gente vai ter que pagar por essas consequências. É simples, o cara mata o outro, ele é julgado e vai para a prisão. Se lá na prisão ele pedir: Senhor, me perdoa pelo pecado de homicídio que eu cometi, Deus vai perdoar? Sim, vai perdoar, ótimo. Só que ele vai continuar preso pagando a pena. É simples. Desobedecer uma lei, nós temos que cumprir. Existem sanções para tudo que a gente faz de errado. Esta palavra de Hebreus diz que a Bíblia, ela tem essa capacidade de nos moldar, de dividir inclusive juntas, medulas, alma, espírito, e de julgar as intenções do nosso coração. Por isso, meus irmãos, quero estudar com vocês hoje aqui. Fiz essa pergunta semana passada: você quer ter uma vida abençoada? Poxa, a maioria aqui disse: amém, eu quero. Quer ter uma vida abençoada? É simples, obedeça a palavra. Quanto mais você obedecer, mais você vai ter a bênção do Senhor sobre a tua vida. É simples. Como eu disse, o tempo de hoje, o mundo de hoje jaz no maligno. A gente orou aqui pelos adolescentes, pelos jovens, porque a gente vê essa necessidade. O mundo hoje é isso aí: depravação, mentiras, enganos, orgias, bebedeiras, bebedices. O mundo é isso. Não tem como fugir. O mundo jaz no maligno. Agora, a Bíblia diz que quando nós obedecemos a Deus, quando nós fugimos disso, a bênção, a proteção de Deus estará sempre sobre nós. Mas alguns poderiam dizer: pastor, mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. Sim, você é livre para fazer o que você quiser. Eu citei aqui de manhã a questão de homossexualismo, que hoje, a cada dia que passa, está pior, né?
É uma praga dos infernos mesmo isso. Como tem homossexual hoje em dia, como tem gay hoje em dia, como tem lésbica hoje em dia. Terrível isso. Eu conversava há 2 semanas atrás com um casal aqui da nossa comunidade. Nós estávamos tratando, eu, minha esposa, o Emerson, a Adriana, estávamos tratando com este casal algumas questões, né, do Ministério de Casais. E eles citaram que eles, no prédio onde moram, havia uma festa lá para as crianças, a partir das 4 da tarde, 5 da tarde, e como era para o prédio, para interagir entre os moradores, eles foram participar. E chegando lá, participaram, passando o tempo. Quando estava chegando a hora da novela, havia um burburinho lá das crianças, dos adolescentes e dos pais. Estavam vivendo aquela expectativa de ver o primeiro beijo gay, né? O primeiro beijo de 2 mulheres na novela que ia passar daqui a alguns instantes. E quando eles viram aquele pessoal sentando, as crianças sentando, os adolescentes, os pais, para assistir isso numa televisão grande, eles falaram: opa, pera um pouquinho, isso aí não é pra gente não. Chamaram os filhos, falaram: vamos embora. Ah, mas vocês já vão? Já vamos, porque a gente não compactua com isso aí não, a gente tem outro pensamento. Obrigado pelo convite, comendo, irmão, mas estamos indo embora, arrivederci. Mas o mundo hoje é isso aí. O mundo acha que é normal desobedecer uma lei da Bíblia, uma lei da natureza. Eu já falei aqui e repito, Deus não criou Adão e Evo, Deus criou Adão e Eva. Esse papo de a criança nasceu e ela tem o direito de escolher se ela quer ser homem ou mulher, meu amigo, isso é papo furado, isso é coisa do diabo. Porque Deus não erra, a Bíblia diz, Deus não erra, Deus não se engana. Mas aí o cara nasce homem, passa um tempo, acha que Deus se enganou, quero ser mulher. Vai caçar o caminhão que você caiu. Como tem hoje muito, já pensou, já parou para ver? Eu confesso que já vi 2 mulheres se beijando, mas 2 homens se beijando. Eu vi isso uma vez num casamento que teve lá nos Estados Unidos, passou na televisão, o cara de bigodão beijando o outro. Que coisa nojenta, né? Coisa do inferno mesmo. Deus fez a mulher tão bonitinha, cheirosinha, né? Aí vai o besta se apaixonar por outro homem. Precisa tomar um tapa, acho que na orelha, sei lá, Deus me perdoe, né? É coisa do diabo. Só pode ser. A verdade é que a gente está vivendo esse tempo. Aí a pessoa diz: mas eu sou livre para escolher isso. Eu posso dizer assim. Lógico que você pode fazer o que você quiser. Só que a Bíblia diz que quando você desobedece algumas leis, existem sanções. E uma dessas eu quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, abra em Romanos capítulo 1. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, reparta com ele, por favor, a leitura. Glória a Deus. Está na Bíblia, é só ler. Se você conhece alguém que, eu tenho um desejo de sair do armário, você fala para ele: antes de sair do armário, lê esse texto da Bíblia aqui para você pensar bem no que você quer fazer. Porque hoje em dia é um tal de sair do armário, né? Papo furado também, né? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo, o apóstolo, escreveu: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem, que sufocam, que escondem, que limitam a verdade, e eles fazem isso pela injustiça, pelas coisas que eles cometem. Versículo 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E por quê? Porque Deus lhes manifestou. Versículo 20, ele registra aqui neste texto dizendo: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21, o que tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças,
Ao contrário disso, seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles ficou escuro, obscureceu-se. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Veja que interessante o que ele escreve no 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Gente que trocou a glória de Deus por imagens feitas por mãos humanas. Versículo 24, por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, ou seja, já estava no coração deles. E por que Deus entregou eles a essa impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração? Para que a degradação do seu corpo, ou para a degradação do seu corpo entre si. O que eles fizeram? 25, trocaram a verdade de Deus, homem com mulher, pela mentira, homem com homem, mulher com mulher, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém, aleluia. 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. 27, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. O que aconteceu? Receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, tipo assim, o que Deus fala eu não quero saber, Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Versículo 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. 31, são insensatos, são desleais, sem amor pela família, implacáveis. 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, sabe o que a Bíblia diz, sabe o que Deus pensa acerca de tudo isso, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Veja que essa disposição mental do mundo de hoje, irmão, preste atenção no que eu estou te falando, essa disposição mental do mundo de hoje existe porque as pessoas estão desobedecendo leis da natureza, mandamentos do Senhor. E interessante, por que hoje existe muito mais isso? Está na Bíblia, anote aí, 2 Timóteo 3, Paulo ensinando Timóteo como é que é o protótipo daqueles que seriam aprovados por Deus. Ele dá essa dica no capítulo 2, no capítulo 3 ele diz, saiba disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, como dissemos aqui na sexta-feira da oração. Dia desses, conversando com meu irmão, ele dizia, um comentário de sua esposa, ela disse, olha, pela Bíblia, só falta Jesus voltar, porque a Bíblia diz que haveriam rumores de guerras. Você já ouviu falar de guerra? Tem ouvido falar de guerras? A Bíblia fala que haveriam guerras, a Bíblia fala que haveriam terremotos. Já ouviu falar de terremoto? A Bíblia fala de pestes, mais uma agora na África, o ebola. A Bíblia fala que filho ficaria contra pai, que pai ficaria contra filho, que no final dos tempos tudo isso iria acontecer. Então ela disse para o meu irmão, que me disse, só falta Jesus voltar, porque as coisas já estão acontecendo.
Por isso eu estou te trazendo esse alerta hoje, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Você conhece alguém egoísta? Aqui acho que não tem ninguém, né? Mas você conhece alguém? Os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Acho que aqui ninguém desobedece aos pais. Todo mundo é obediente aos pais aqui, amém? Jesus nenhum amém, Senhor, ninguém obedece mais. Final dos tempos, os homens seriam ingratos e ímpios. Versículo 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Interessante que ele fala disso para Timóteo, que Timóteo era pastor de uma igreja, e ele está falando isso para Timóteo porque poderia acontecer que dentro da igreja viria gente assim. Ele diz, tendo inclusive aparência de piedade, aquela pessoa que se olha e fala assim, caramba, parece mesmo cristão, mas está negando o poder de Deus. Então ele aconselha, afaste-se desse também. Infelizmente a gente vive num tempo hoje que as amizades que existem por aí, elas querem nos levar para longe de Deus. Jovem, adolescente, a maioria dos teus amigos do mundo, não vou generalizar, mas a maioria, que bebe, que fuma, que se prostitui, que engana o pai, mente para o pai, despreza o pai e a mãe. Bando de vagabundo que tem por aí hoje, que fica nas esquinas fumando aquela porcaria lá, que tem, que bota numa tranqueira assim, né? Parece uns bandos de tonto fumando fumaça, né? Ingerindo fumaça. Vinha pra cá com a minha esposa no meio do caminho, aqueles besta que abrem a tampa do carro assim, botam a caixa pra fora e fica lá, e acha que você é obrigado a ouvir aquilo, né? Esse pessoal, só Deus para ter misericórdia. Agora, graças a Deus que o teu pai e tua mãe insistiu para você vir aqui, para você estar debaixo da bênção do Senhor, da proteção do Senhor, porque a gente vive tempos difíceis. E se você continuar obedecendo o seu pai, sua mãe, honrando a Deus, lá na frente você vai olhar para essa turma e vai ver a vida deles e vai ver a tua vida, se vai existir diferença ou não. Porque lá no livro de Malaquias, capítulo 3, no finalzinho diz, as pessoas olharam para Deus e falaram assim, Senhor, o que eu ganhei te servindo? O que eu ganhei honrando, obedecendo os teus mandamentos? Deus disse através de Malaquias, existe um memorial diante de Deus, com o teu nome e com o meu nome. E naquele dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja, naquele dia vai ser separado os bons dos ruins, os que servem a Deus e os que não servem. E aí haverá muito choro e ranger de dentes. Eu quero estar do lado daqueles que servem a Deus e vão entrar no gozo do Senhor. Amém? Você quer também? Amém. O mundo é assim hoje, desobediente, desobedece tudo. E a televisão inclusive incita isso. Essas porcarias de novela que tem hoje em dia, que infelizmente tem muito cristão que vem na igreja do domingo, oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu te amo tanto, Deus. Ai, pastor, chegou no final do pastor, nossa, que culto abençoado, senti tanto a presença de Deus, aleluia. Vai embora para cá, chega no domingo à noite e liga a novela, fica lá. Olha o beijo, olha. Porque hoje em dia nas novelas é só isso, né? Deus também falou nos mandamentos sobre adoração. Se a gente obedecer a Ele, se a gente segui-lo, honrá-lo, e não porque Ele mandou, ao contrário disso, porque Ele nos ama, e Ele sabe que quando a gente sai da presença dEle, nosso caminho é direto para o inferno, para longe do Senhor. Por isso que Deus, no capítulo 20 de Êxodo, escreveu, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Pastor, mas eu não estava no Egito, eu moro no Brasil. Entenda isso agora, hoje em dia, este Egito espiritual. Nós éramos do mundo, que é o Egito. Deus nos tirou de lá. A gente continua no mundo, mas agora a gente está caminhando para a morada celestial que Deus tem preparado.
Então Deus está dizendo, eu tirei você do Egito, você era escravo do pecado lá fora, agora você não é mais, eu não sou mais, porque Cristo pagou pelo preço dos nossos pecados, pagou com o seu sangue. Versículo 3, Deus disse, então não terás outros deuses além de mim, não faça para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Simples, eu obedeço a Deus. O que Deus falou? Não faça imagem de escultura para você de coisa alguma, nem de imagem de humana, nem de répteis, quadrúpedes, nada. Não faça imagem disso, porque eu sou o teu Deus, eu cuido de você, eu sou um Deus zeloso. Fica comigo. Aí o que muita gente fez? Isso aqui não, porque eu prefiro esse Deusinho aqui, esse Deusinho aqui é tão bonitinho, né? Eu posso controlar ele, eu posso limpar ele. O salmista, no Salmo 115, versículo 1 em diante, anote aí, ele disse, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor e por tua fidelidade, por teu amor e por tua fidelidade. E por que tudo isso? Porque as nações perguntam, onde está o Deus deles? Aí ele respondeu, o nosso Deus, diga assim comigo, o nosso Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, o nosso Deus. É legal isso, o nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Inclusive cumprir a sua palavra, porque a sua palavra diz que 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está presente. Ele pode estar no céu e pode estar aqui ao mesmo tempo, ele é Deus. E ele está aqui com a gente nessa noite. Versículo 4, os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. O cara pega lá a figura, como pegar a figura de Jesus, que todo mundo acha que Jesus era cabeludo, barbudo e narigudo, que era da descendência dos nazireus, né? Então criaram um protótipo de Jesus, e aí desenharam e fizeram Jesus na cruz. Já viram esse Jesus na cruz? Ele está lá sentado com aquela cara de coitado. Aí o salmista disse, tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Você pode chegar nele e falar assim, ele está com o olho virado, você fala assim, Jesus, olha para mim. Ele vai continuar lá. Porque ele tem olho, mas não pode enxergar, ver. Tem nariz, mas não pode sentir cheiro. 7, tem mãos, mas nada podem apalpar. Tem pés, mas não pode andar. Inclusive tem gente que carrega. E da sua garganta, apesar de ser bem desenhadinha, bonitinha, não sai som algum, não emite som algum. Veja que interessante, no versículo 8 ele diz, tornem-se como eles, esses ídolos, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem nariz, mas não cheira, que tem olhos, mas não vê, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Ou seja, por que a gente vê uma geração cega hoje em dia, uma geração depravada, uma geração distante de Deus? Porque eles desobedeceram uma lei do Senhor. Deus disse, não faça imagem para si, não se curve diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus. E aonde Deus está? O salmista escreveu, Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Esse Deus é tão grande que ele está no céu, ele está aqui, ele está no Japão, ele está no Irã, no Iraque, ele está no universo inteiro, porque ele é Deus. Então uma imagem não pode segurar Deus, nem representá-lo. Por isso que a Bíblia diz que também só tem um caminho que leva o homem a Deus, só Jesus. Não existe santo, não existe santa, não tem religião, mentira. Ah, pastor, mas e o santo X e a santa Y? Alguns existiram, alguns foram criados. Esses que existiram foram pessoas que passaram por aqui, pessoas que fizeram coisas boas, tal, beleza. Mas o único que a Bíblia diz que representa a gente diante de Deus, que é o mediador, que pode mediar um papo para com Deus, é Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu,
mas ao terceiro dia ressuscitou, ele voltou ao seu trono de glória, todo o poder, toda a glória está nas suas mãos, ele controla todas as coisas, e repito, ele está com a gente aqui nessa manhã, ele é o nosso, nessa noite, ele é o nosso Deus, ponto, está com a gente, ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou obedecer isso, eu vou olhar para Deus, mas eu não posso vê-lo, realmente, eu não posso vê-lo ainda, mas vai chegar o dia que eu vou poder vê-lo. Por enquanto eu posso senti-lo, e eu já senti, Deus está aqui com a gente hoje, que gostoso. No momento do louvor, no momento da oração aqui, Deus está com a gente aqui. Irmãos, existem várias pessoas que desobedeceram às leis, os mandamentos, e por isso estão distantes de Deus. Nós vimos aqui semana passada, eu quero repetir este texto, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. O diabo, diz o texto, que ele se apresentava diante de Deus, dava uma volta pela terra e se apresentava diante de Deus. E nessa sua apresentação, desse seu papo, que segundo a Bíblia relata que ele tinha com Deus, Deus fala para ele: você viu meu servo Jó lá na terra? Vi, então não tem ninguém como ele, que obedece, que cumpre os mandamentos, homem de coração reto, fiel, justo. Você viu? Qual foi a resposta do diabo? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Ou seja, o Senhor que abençoou ele. Mas por que Deus abençoou ele? Veja que interessante. Existe uma cerca de proteção na minha vida, na minha família e nas coisas que eu tenho, desde que eu esteja aqui nesta terra, olhando para Deus, obedecendo os preceitos dele. É simples de entender. Por isso nós vimos aqui semana passada que não tem campanha, troca, não tem nada disso. Eu vou levar a vassoura ungida para varrer. Disse que estava cobrando 80 pau, né, Paulo? 100 conto, aumentou? R$100 uma vassourinha ungida para você varrer o mal da tua casa. E de vez em quando dá umas voltinhas nela, né? Lá para ele. Você precisa disso? Eu preciso disso? Lógico que não. De onde inventaram isso? Porque o povo não obedece a palavra, não conhece, não lê. Quando eu conheço a palavra, o que eu faço? Eu tenho um coração reto, justo diante do Senhor. De que forma? Trabalho honestamente, sou fiel aos princípios do Senhor, sou fiel à minha família, aos meus amigos, trabalho honestamente, cumpro as leis, obedeço às leis que me protegem. E quando eu fizer isso, tem uma cerca, o próprio diabo. Veja que o próprio diabo diz: acaso o Senhor não puseste uma cerca em volta dele, da família e de tudo que ele possui? Existe uma cerca de proteção que Deus colocou sobre aqueles que o servem e que obedecem. É simples. Você que é jovem e adolescente, você quer ter uma vida abençoada até o resto da sua vida? É simples. Obedeça a Deus, cumpra os princípios do Senhor. Ah, pastor, mas está demorando, eu queria arrumar um mino, né? Queria arrumar um mino, porque está todo mundo hoje, ó, beijando e tal, abraçando. Eu sinto vontade. Coça, bebe água que passa. Vai estudar, vai se preparar para o futuro. Porque esse bando de gente que está por aí, que vive nessa de beijinho, de abraço, de sexo ilícito, está todo mundo perdido, está um monte de bandido. Nunca teve tanto bandido como teve hoje. Nunca teve tanta prostituição como teve hoje, porque os jovens não querem estudar mais, porque a vida é fácil. O pai faz tudo, dá tudo. Os pais vão trabalhar, larga os filhos. Para com isso. Seja a bênção do Senhor, rejeite isso. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Obedeça ao Senhor, o teu Deus. Essa proteção existe, ela está em nós. Por isso, nessa noite aqui eu estou te trazendo essa palavra, por quê? Porque tem muita gente hoje, presta atenção, muita gente hoje, brincando de igreja, desobedecendo Deus. E a própria Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba de Deus, porque tudo que o homem planta, ele colhe. É uma lei. Plantei, colhi. Plantei coisas boas, vou colher. Plantei coisas ruins, vou colher. É simples. Jesus disse
E está registrado no livro de João, João 14:15. Jesus disse: se vocês me amam, quem ama Jesus aqui? Se vocês me amam, quem ama Jesus aqui? Você ama mesmo ou você ama assim? Quem ama Jesus aqui? Se vocês me amam, disse Jesus, obedecerão os meus mandamentos. 1 João capítulo 5, João escreveu, versículo 3, ele disse: o que consiste, por que nisto consiste esse amor a Deus? Esse amor consiste em obedecer os seus mandamentos. E ele diz: e os seus mandamentos não são pesados. Interessante que Jesus foi questionado sobre isso. No livro de Marcos, capítulo 12, alguns desses versículos, a partir do 28, Jesus estava junto com um dos mestres da lei, e esse aproximou-se e os ouviu discutindo. Jesus estava ali tratando com aqueles camaradas, falando sobre mandamentos, sobre obedecer a Deus. E ele notou, esse mestre da lei, que Jesus deu uma boa resposta, então perguntou para ele: de todos os mandamentos, de todas as leis, qual é o mais importante? Aí Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Aí, versículo 30, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Versículo 31, ele diz: e o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ponto. O que eu tenho que fazer? Amar a Deus. E amar a Deus implica em obedecer, porque quem diz que ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Jesus acabou de falar, eu acabei de ler um texto que Jesus disse isso. E mandamento, não sei se você sabia, mandamento é ordem. E por que ele deu uma ordem? Eu quero proteger vocês, mas para eu proteger vocês, vocês têm que obedecer o que eu estou falando. Posso ouvir um amém? Foi isso que Deus falou. Mandamento é ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Temos ajuizados aqui nessa noite? João 14, 23 e 24, ele escreveu uma resposta de Jesus. Jesus foi questionado e respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Versículo 24, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. É simples, você ama a Deus? Ah, eu amo, então você obedece. Tem um outro texto, eu quero começar a encerrar aqui essa ministração, para a gente ir embora abençoado, que eu quero ler com vocês. Já estou encerrando. Deuteronômio capítulo 28, abra aí, vamos ler juntos. Muito conhecido. Você sabe, quando eu falo que eu estou encerrando, falta meia hora ainda, né? Obrigado por um amém que eu ouvi aí. 2 amém. Deuteronômio capítulo 28. Muito conhecido esse texto, mas é sempre bom ler, porque às vezes as pessoas esquecem. Reparte a leitura aí com alguém que porventura esteja sem a Bíblia. Capítulo 28 de Deuteronômio 28, versículo 1. Diz assim: se vocês obedecerem de vez em quando o Senhor, o seu Deus, amém? Se vocês obedecerem, diga assim: fielmente. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. É só obedecer fielmente Deus. Entenda, é só obedecer fielmente ao Senhor. É só seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos. Veja, aqui não está falando que você precisa comprar vassoura. Aqui não está falando que você precisa passar a mão num carro importado para ter unção. Aqui não está falando que você precisa levar arroz ungido, sabonete ungido para tomar banho e tirar todo o mal-estar da sua vida. Aqui não está falando de encosto, nem de cadeira, nem de banco.
Aqui não está falando de nada, aqui está falando o seguinte: se você obedecer fielmente ao Senhor, se você seguir cuidadosamente os mandamentos que Ele te dá, o Senhor te colocará muito acima de todas as nações da terra. Aí tem bênçãos, no versículo 2 ele diz: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês levarem a vassoura para casa para varrer, se vocês fizerem sacrifícios, amém? Se vocês, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: entendeu, meu irmão? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Entendeu, né? Versículo 3: que bênçãos são essas? Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os seus filhos, ou os filhos do seu ventre, serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Versículo 5: a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Versículo 6: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. 7: o Senhor, olha as bênçãos, concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, os 7 fugirão. Versículo 8: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. Deus vai enviar a bênção. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Versículo 9: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Versículo 10: todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Versículo 11: o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Versículo 12: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e nenhuma tomarão emprestado. O Senhor, 13, fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. 14: não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Aí no versículo 15, tem um subtítulo aí que está escrito: as maldições da... Não vou ler todos, só vou ler aqui 4. Versículo 15: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não o seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Tem várias, vou ler só até o 19. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta, a sua amassadeira será amaldiçoada. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. 19: vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Depois você lê na sua casa o resto, você vai entender. E tem mais maldição do que bênção, inclusive. Ou seja, desobediência. Por que o mundo vive assim? Por que tem gente que vem na igreja e ele fala: poxa, eu vou na igreja, mas não acontece nada. Ah, eu queria ter uma vida financeira abençoada. Aí eu já citei sobre isso aqui. Eu e você somos obrigados a dar dízimo? Não, tem um mandamento: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja manutenção. Depois faz prova de mim. Eu vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sem medida sobre a tua vida, e ainda vou repreender o devorador para que não consuma o fruto do teu trabalho. Ou seja, Deus deixou um mecanismo para que a gente tenha uma vida abençoada. Eu não vou pegar tudo que eu ganho, eu pego somente parte do que eu ganho e entrego ao Senhor. O Senhor está aqui. E como disse Davi, não é naquele negócio, com aquela oração que Jesus falou, daquele fariseu, daquele cara que chegou lá e falou: ó Deus, me amo, me amo, porque eu estou aqui na tua presença. Eu não pego, eu dou dízimo, eu sou demais. Nossa. Aí tem o outro que vem de cabeça baixa, entra diante do Senhor e fala: Deus,
misericórdia de mim, que sou um pecador. Aí Jesus fala, qual das duas orações Deus ouviu? A daquele que se humilhou. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Davi, um belo dia, ele disse, Senhor, quem sou eu para dar alguma coisa para o Senhor? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu, Senhor. Tudo vem de ti. Então, se eu quero ter uma vida abençoada financeira, eu vou cumprir o que a palavra diz, eu vou obedecer, ponto. Ah, pastor, mas aí tem aquela questão, e se faltar? Irmão, problema seu e Deus, é você e Deus. Porque aqueles que são fiéis, que obedecem, aqueles que entendem, nunca falta. Deus provém. E eu posso falar isso diante de Deus de humildade diante de vocês. Eu sou prova disso. Nunca deixei de dar meu dízimo e minha oferta. Deus nunca deixou de me abençoar. A obediência pode também nos livrar de doenças. Êxodo 15, 26, a Bíblia diz, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerem isso que é reto diante dos seus olhos, inclinar os ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, Deus disse, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios. Por quê? Porque Deus é o Deus que sara. Deus não é o Deus que põe maldição e doença. Deus é o Deus que sara. Agora, para isso acontecer, eu preciso obedecer. Para encerrar, dois textos, anote aí, um do salmista, no Salmo 119, versículos 55 ou 57, ele escreveu, de noite, em vez de ficar zapeando na televisão, em vez de ficar assistindo bobagem, novela, besteira, eu lembro-me do teu nome, Senhor. E quando eu me lembro, eu vou obedecer a tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Tu és a minha herança, Senhor. Eu prometi obedecer as tuas palavras. Isaías, no belo dia, profetizando ao povo de Israel, capítulo 1, versículo 19 e 20, Deus falando através de Isaías, disse, se vocês estiverem dispostos a obedecer, quem está disposto a obedecer Deus? Veja bem, não é obedecer a mim, Deus. Quem está disposto a obedecer? Deus. Olha a promessa que tem. Comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois é o Senhor que fala isso para vocês. Falou para o povo de Israel, que serve para mim e para você nessa noite. Falei semana passada, obedecer é melhor do que sacrificar. E tem muita gente na igreja sofrendo, porque não obedece. Olha, meus irmãos, para encerrar, o melhor que a gente pode fazer na nossa vida é obedecer a Deus. Palavra da moda é desobedecer. Palavra do meu coração é obedecer. Deus falou, obedeça. Toma até cuidado, porque eu falei de manhã aqui, já estou encerrando. Toma até cuidado, porque hoje em dia o que tem de gente por aí usando essa expressão, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, meu irmão, para te dar uma palavra, Deus falou, meu irmão, e eu já falei aqui, nunca me esqueci desta parte de uma mensagem que eu vi há uns 8, 9 anos atrás, do pastor Ricardo Gondim. Nunca me esqueci. Na sua ministração naquele dia ele disse, o cara mais corajoso dessa terra é aquele que diz que Deus falou e Deus não falou. Esse o dia que cair na mão de Deus. Deus fala, sim, muito pela sua palavra. Eu comecei falando da palavra, Deus é fiel à sua palavra. Por isso, jovem, adolescente, leia a Bíblia, estude a Bíblia, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É um projeto isso aqui, ler Bíblia, não é um negócio que eu vou ler Bíblia amanhã, na terça-feira já vai acontecer as 1000 maravilhas, não, é um projeto de vida. Você vai lendo todo dia um pouquinho, você vai orando,
Você vai comendo a palavra, ela vai interagindo com você, ela vai alimentando você, ela vai capacitando você, ela vai te levar a ter entendimento de algumas coisas que você não entende, ela vai te lembrar na hora que você estiver cometendo um pecado, não faça isso, porque a palavra de Deus diz que se você obedecer, não fazendo isso, existem promessas do Senhor para a tua vida. Enfim, depende da gente. Dito tudo isso, vamos orar, vamos ficar em pé.